Bom dia, queridos irmãos. É com muita alegria que nós iniciamos mais um estudo da EBD nesta manhã de domingo. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede, de estarmos estudando mais uma vez a Sua Palavra. E hoje nós iremos estudar a lição 13 da revista Compromisso, a última lição do trimestre, que tem como título Deus é Vida Eterna. Mas antes de nós entrarmos no texto da lição, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos estudando a Tua Palavra. E te pedimos, ó Pai, que fale aos nossos corações. Usa-me, ó Pai, como um mero instrumento nas Tuas mãos, que não tem poder em si mesmo, Senhor, mas que pode ser usado pelo Senhor. Fale, Senhor, a começar em mim, para que possamos não só sermos ouvintes da Tua Palavra, mas praticantes dela. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus é vida eterna. Somente um Deus eterno concede vida eterna. O texto áureo da lição da nossa revista desta manhã se encontra lá em Apocalipse 22, versículo 14, que diz o seguinte: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Meus queridos, durante todo esse trimestre nós estudamos os atributos de Deus. Vimos como Deus é grande, como Deus ele tem poder sobre todas as coisas. Estudamos sobre a sua onisciência, onipresença, estudamos sobre a sua justiça, estudamos também sobre a sua consolação, estudamos várias coisas a respeito de Deus. E isso demonstra a grandeza desse Deus maravilhoso, criador e sustentador de tudo quanto existe. E também demonstra o amor que ele tem para conosco, que, uma vez aceitando o seu Filho Jesus como Senhor e Salvador, recebemos o status de sermos chamados filhos de Deus. E agora nós somos tratados como filhos desse Pai tão grandioso. Deus é vida eterna. Somente um Deus eterno concede vida eterna. O texto da nossa lição se baseia em Mateus 25 e Apocalipse 22. Mateus 25, nós vemos lá do capítulo 31 a 34 sobre a eternidade, como Deus é eterno. Somente um Deus eterno pode conceder vida eterna, mas isso não significa que somos eternos. Somente aquele que não tem início, que não tem um começo, é eterno. Deus é eterno. Nós, seres humanos, iremos gozar de uma eternidade que o Senhor nos concederá, uma vida eterna, mas nós não somos eternos em nossa essência. Ele virá com sua glória, sentar-se-á em seu trono, julgará os homens, todos estarão diante dele, fiéis e infiéis. Naquele dia, ele efetivará o grande acerto de contas. Uns receberão a vida eterna e outros a morte eterna. Apocalipse 20, 15. Mas por que é tão importante o julgamento universal de todos os homens? Por que Deus é tão importante para Deus, tão importante esse momento em que todos os homens terão que prestar contas a Deus? Primeiro, porque nesse momento ocorrerá a glorificação plena de Deus. Aquele que foi tratado como o mais indigno de todos os homens, que foi Jesus Cristo, humilhado, torturado e crucificado, voltará com seus anjos e sentar-se-á em seu trono glorioso. O Rei dos Reis julgará todos os homens, sejam eles reis, príncipes, juízes, senhores ou servos comuns. Todos, sem exceção, se prostrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Meus queridos, nós temos duas oportunidades para confessar Jesus Cristo como o nosso Senhor. Uma é enquanto ainda estamos aqui, neste mundo. Deus nos cerca de oportunidades para que nos voltemos a Ele, para que nos arrependamos dos nossos pecados, para que reconheçamos as nossas fragilidades
e nos voltemos para o Senhor. Esta é uma oportunidade que o Senhor nos concede de reconhecê-lo como Senhor e como nosso Salvador. Mas aqueles que perderem essa oportunidade, um dia terão que confessar também que Jesus Cristo é o Senhor. Mas nesse dia não haverá mais a oportunidade de confessá-lo como Salvador, porque perderam esta chance, essa grande oportunidade que o Senhor lhes concedeu. Reconhecerão que Jesus é o Senhor. Reconhecerão que Jesus foi o enviado de Deus para a salvação do homem, mas também nesse momento reconhecerão que não aproveitaram a oportunidade concedida por Deus. Nesse momento, o Senhor será glorificado plenamente. Por isso, é importante este momento de prestação de contas, onde todos terão que reconhecer Jesus e confessar Jesus como Senhor. A colheita do joio e do trigo. Finalmente, o agricultor dos campos separará o joio do trigo, que são parecidos, nascem e crescem juntos, mas um irá para o celeiro e o outro para o fogo. Meus queridos, nós sabemos que a Bíblia nos relata que existem joios e trigos que crescem juntos. O joio ele é muito parecido com o trigo e é muito difícil você reconhecer e separar o joio do trigo. Mas o agricultor, no momento da colheita, ele consegue discernir isso, consegue fazer essa separação. Por isso, só o Senhor, que é o grande agricultor, é que tem a habilidade suficiente, é que tem o conhecimento suficiente para fazer essa separação. Nós não temos esta habilidade. Nós também não temos esse poder em nossas mãos de separar o joio do trigo. Querer fazer isso antes é tentar usurpar um trono que não é nosso. É querer usurpar uma função que não é nossa. Não nos cabe separar o joio do trigo. Mas o grande agricultor, o Senhor, irá fazer isso no momento oportuno, no momento da colheita. Ele saberá quem são os cordeiros e quem são os cabritos, as ovelhas e os cabritos. As ovelhas são dóceis, ouvem e obedecem à sua voz. Os cabritos são rebeldes, insubmissos, obedecem apenas à sua própria natureza. O Senhor irá fazer essa separação nesse momento. Nesse momento também serão recompensados os fiéis. No versículo 34, parte A, diz que naquele dia maravilhoso, os seus serão ovacionados pelos céus. Canções e celebrações de boas-vindas receberemos naquele grandioso dia. Como é indescritível o prazer de ouvir daquele que comanda o universo. Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ali viveremos sem tristezas, sem choro, sem dor, sem a morte. Viveremos e veremos o Senhor face a face. Experimentaremos venturas que jamais concebeu a mente humana. Que dia maravilhoso será esse para aqueles que reconhecerem Jesus como o Senhor e Salvador, para aqueles que foram lavados pelo seu sangue, redimidos pelo Senhor. Esse será um dia glorioso e assim serão recompensados os fiéis, aqueles que perseverarem, aqueles que permanecerem firmes, firmados no Senhor. Efetivação da justiça sobre os ímpios. Meus queridos, o que paira no nosso mundo é uma sensação grande de impunidade. Né? Muitas vezes a gente, quando lida com, eu como lido com o direito, a gente percebe que o que faz o criminoso praticar delitos não são falta do rigor da lei, não é a falta de rigor da lei. Muitas vezes nós temos leis severas, capazes de uma punição realmente exemplar àquele que pratica.
Mas o que leva uma pessoa a cometer determinados delitos é a sensação de que ele não será pego, de que ele conseguirá burlar o sistema, de que ele será impune daquele ato que ele praticar. Mas isso não haverá nesse dia. Nesse dia, efetivamente, a justiça se aplicará aos ímpios. A sensação de impunidade promove as práticas hediondas dos perversos. Eles pensam que, por serem poderosos, inteligentes, nunca serão surpreendidos. Sua pseudo-segurança será substituída pelo terror advindo da justiça de Deus. Naquele dia não haverá atenuantes ou explicações. As pessoas estão acostumadas a lidar com a impunidade. Isso aí não vai acabar em nada. Mas naquele dia não haverá isso. Não haverá explicações. Você não poderá se justificar diante de Deus, dizer, olha, mas eu não fiz isso, eu fiz sem querer, isso aqui realmente não foi bem assim. Naquele dia não haverá explicações, não haverá atenuantes. Haverá a aplicação da justiça de Deus, efetivação da justiça sobre os ímpios. Fundamental para a nossa fé. A descrição do bem-vindo que diz que está preparado desde a fundação dos tempos, descarta toda meritocracia dos homens. Temos, pela fé, acesso a tamanha aventura. A glória a ser usufruída foi preparada antes dos homens, e seus atos existirem. Paulo diz que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. No entanto, ele afirma, pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nela. Meus queridos, Efésios 2:10. Meus queridos, as boas obras é uma prática que evidencia a fé. Nós, por vivermos uma vida arraigada com o Senhor, somos aptos a produzir boas obras. Nós somos levados a produzir as boas obras, mas ela não deve servir, ela não serve, ela não é instrumento para a nossa salvação. A nossa salvação é pela graça. E a graça significa favor imerecido. Nós não merecemos a salvação que nos foi outorgada. A salvação que nos foi concedida através do sangue precioso de Jesus. O mérito é todo de Jesus. E Ele, pela sua graça, esse favor imerecido, nos concede a salvação. E nos prepara, através dessa grandiosa salvação, a realizar boas obras. A vida eterna nos faz praticar boas obras. As boas ações não salvam ninguém, mas quem é salvo vê as necessidades do próximo, se compadece do próximo. Toda boa ação ou indiferença ao próximo devem ser feitas como a Jesus. Não nas perguntas dos justos e dos ímpios, dos versículos 37, versículos 44 de Mateus 25, quando te vimos com essas necessidades, o Senhor responde, quando fizestes a um destes pequeninos. E quando não fizestes a um destes pequeninos. Desse modo, as boas ações são consequências e não a causa do bem-vindo do Senhor. O cuidado ao próximo não é a chave para a entrada no reino celestial, mas a manifestação da ação da graça de Deus nos salvos. Elas serão critérios que no julgamento se evidenciarão como fruto do coração convertido, que nasceu de novo em Cristo Jesus. Não esqueçamos que todos os homens, sem exceção, são dignos do veredito dos que estão à sua esquerda. Todos nós receberemos, ou tínhamos por meritocracia, o veredito de vocês estão apartados de mim. Mas pela graça do Senhor, nós recebemos
Vinde benditos do meu Pai. Independentemente de quem somos, a salvação nos é dada por sua graça, e não por meritocracia. Assim como os salvos demonstram quem são pelas suas boas obras, os perversos se qualificam à perdição por sua maldade, insensibilidade e indiferença. Naquele dia eles ouvirão tacitamente. Ele lhe dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. A ira de Deus virá sobre os maus. É apenas uma questão de tempo. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Meus queridos, nós somos levados à prática das boas obras por seguirmos a Jesus, por vivermos uma vida que reproduz o que o Senhor nos ensina. Somos levados às boas obras porque queremos seguir o nosso Mestre. Porque agora nós temos uma nova vida, uma nova forma de pensar. E a vida cristã nos leva a isso. Isso deve ser uma evidência. Ninguém que se encontre com Jesus pode permanecer da mesma forma como vivia antes, vivendo para si mesmo, vivendo sem se preocupar com as outras pessoas. E quando recebemos algo tão maravilhoso do Senhor, queremos partilhar dessa verdade, queremos partilhar daquilo que recebemos. Isso é consequência de uma vida cristã. Portanto, que realmente revisitemos a nossa vida. Olhemos para aquilo que nós estamos fazendo. Será que realmente nós temos produzido essas boas obras que são nos dadas a partir do momento que temos uma experiência pessoal com Jesus? Precisamos vivenciar isso, demonstrar isso através das nossas atitudes, das nossas ações. A vida eterna com Deus. João descreve a sala do trono, onde se destaca um rio como cristal, que sai do trono de Deus e flui naturalmente, emanando bênção e vida para sempre. Na Bíblia, rio é geralmente símbolo de vida. O jardim perdido do Éden, na visão de João, é reconquistado. No Éden, o homem foi impedido pelo pecado de comer da árvore da vida. Aqui ele pode se alimentar dela. No Éden, foi sentenciado à morte. Aqui ele toma posse da vida eterna. Nesse jardim celestial, o rio e a árvore da vida simbolizam vida abundante na gloriosa cidade, pois Deus é a fonte de toda a vida. Em Êxodo 33, 20, vemos o Senhor face a face, significava morte. Jesus trouxe a presença de Deus aos homens, fazendo-se carne. Na era celestial, a fé dará lugar à vista. Naquele dia, nas frontes dos fiéis estarão o nome dele, para enfatizar uma identidade. Mais que uma interpretação literal, ele nos ensina que estará demonstrado em nossa face a quem pertencemos. Não precisaremos ali de luz do sol e nem da luz artificial, pois a magnífica presença dele iluminará toda aquela cidade. Os dias serão de felicidade plena pelos séculos dos séculos. Olha que maravilha que o Senhor tem preparado para aqueles que o buscam, para aqueles que o servem. O Deus eterno tem uma palavra eterna. A revelação destes eventos é totalmente confiável. João trata aqui de toda a credibilidade desse livro, que não é uma revelação sua, mas de Jesus. É a palavra de Deus, por isso absolutamente fiel e verdadeira. O mesmo Deus que revelou sua palavra aos antigos profetas também revelou a mensagem a João. Bem-aventurado, isto é, feliz plenamente, são aqueles que guardarem as profecias deste livro. Guardar quer dizer obedecer à palavra de Deus. Não é esconder ou entesourar, mas praticar a sua palavra. Ela foi escrita não foi escrita para satisfazer curiosidades dos homens
sobre o futuro, mas para que o seu povo ouça e obedeça à voz de Deus. Meus queridos, o que Deus espera de nós quando ouvimos a sua palavra é que nós a coloquemos em prática, é que nós a vivemos a cada dia. Procuramos demonstrar através das nossas ações o nosso compromisso com Ele. Crer nela como a revelação de Deus. Deus é a fonte da profecia do livro. Vemos que o Senhor é quem enviou o seu anjo para mostrar a João as coisas que em breve devem acontecer. Tê-la como um referencial para um estilo de vida, aceitar seu conteúdo como legítimo, isso é valorizar a integralidade do texto. A revelação não é apenas para informar sobre o fim, mas para preparar o povo de Deus, ou seja, a sua igreja. De posse dessa revelação, seria capaz de viver no centro da vontade de Deus. Os santos não são os justos do ponto de vista humano, mas porque lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quão plenamente felizes serão os que lavam as suas vestes, suas vidas, no sangue do Cordeiro, pois entrarão pelas portas da cidade, como aquele que retornam vitoriosos da batalha, para casa, para gozar eternamente com o Senhor Deus. O anjo mostra a João todas as coisas que em breve acontecerão. A revelação precisa ser mantida íntegra. Nada deve ser retirado, nem acrescentado. A teologia liberal tem a vocação de racionalizar toda a Escritura, retirar tudo o que é milagre e sobrenatural. Literalmente, a palavra de Deus é amputada pelos liberais. Por outro lado, os místicos acrescentam os ensinos às Escrituras. Muitos se apropriam de ideias pagãs, incorporando-as à palavra de Deus, sem nenhum critério hermenêutico bíblico para fundamentar as suas práticas, mas que nada mais é senão as suas próprias ganâncias e ambição. Muitos ensinam o que Jesus nunca ensinou e reivindicam o que as Escrituras nunca lhes delegou. Meus queridos, nós precisamos ficar muito atentos à palavra de Deus e às revelações que Deus nos dá, porque elas têm um único objetivo. Se nós lermos a Bíblia do começo ao fim, ela aponta um fim específico, que é o reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. Ele é Senhor, Ele é Salvador. Tudo o que está escrito na Bíblia apontam para Jesus. A Bíblia, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, as revelações do Apocalipse, aponta Jesus como Senhor e Salvador. Quando nós vemos o Apocalipse demonstrando o fim, isso nos serve de alerta para vivermos uma vida agora na presença do Senhor, para não sermos surpreendidos com as coisas que irão nos acontecer e para sempre reconhecermos que Ele está no controle de todas as coisas. Este é o objetivo das Escrituras. Mas as pessoas muitas vezes acrescentam, querem ou menosprezar tudo aquilo que está escrito, ou retirar, ou tirar das Escrituras aquilo que o Senhor quer nos mostrar, ou muitas vezes criar em cima daquilo. Muitas coisas são ditas, mas não podemos nos enganar. O Senhor não nos permite nem tirar e nem acrescentar nada em sua palavra. A sua palavra deve ser intacta, deve permanecer da forma como foi escrita, pois ela é a palavra de Deus, a revelação de Deus para nós. Então precisamos tomar muito cuidado com isso e lembrar que toda a Escritura aponta para Jesus. Jesus como a solução, Jesus como a esperança, Jesus como aquele que irá consumar a história. Ele veio, ele morreu para buscar e salvar o homem perdido. E um dia consumará toda essa história, se apresentando como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Portanto, toda a Escritura deve ser vista desta forma, mostrando Jesus. Se nós estamos estudando Gênesis, olhemos para Jesus. Se nós estudarmos Apocalipse, olhemos para Jesus, pois só em Jesus nós encontramos sentido e significado para toda a revelação de Deus
que está na sua palavra. Meus queridos, desta forma, este é o livro do triunfo da igreja e do castigo dos maus, falando-se de Apocalipse. Eles deveriam encher-se de esperança e cantar: Tu és, tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido o seu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos, para todo sempre. Aleluia. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus. Eu gostaria de terminar essa lição dizendo a você, meu prezado irmão, que já teve o seu encontro pessoal com Jesus. Aliás, primeiro eu gostaria de me dirigir a você que ainda não teve o seu encontro pessoal com Jesus. Você pode menosprezar o Senhor agora, mas um dia você terá que confessar Jesus como Senhor. E nesse dia não haverá mais oportunidade, porque esse dia o Senhor já virá como juiz, como julgador, como aquele que aplicará a justiça. Mas que você não perca mais a oportunidade. Volte-se para Jesus. Reconheça como Senhor e Salvador. Saiba que nós vivemos dias maus e que a tendência não é de melhorar. A tendência é de combinar, né? Isto tudo com várias revelações que ainda estão por vir, que o Senhor já nos revelou na sua palavra. Vários acontecimentos que marcarão a vida da humanidade. Mas hoje há uma oportunidade de buscar ao Senhor. Reconheça Jesus. Enfrente as suas situações difíceis que você terá que enfrentar na presença de Jesus. E você terá garantido um céu, uma vida eterna, com esse Deus eterno, com toda a grandiosidade que Ele já nos preparou. Portanto, volte-se para Deus enquanto há tempo. Reconheça-o enquanto ainda se pode encontrar. E você, meu querido irmão, que já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, tudo está no controle de Deus. Deus conhece o passado, conhece o presente e já tem preparado todo o futuro. Não tema, continue firme, continue constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O Senhor virá para buscar os seus, e naquele dia todos aqueles que o aceitarem receberão do Senhor: Vinde, benditos do meu Pai, que possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E a Bíblia nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para os seus. Confie e lembre-se que essa breve e momentânea tribulação, que porventura você possa estar atravessando nesse momento, não pode se comparar à glória que será revelada em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos dê um entendimento da sua palavra dia a dia. Amém? Um bom domingo para vocês, que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir.